Por que a maioria dos investidores imobiliários falham? Porque a gente precisa criar a cultura de trabalhar com dados reais e resultados seguros. E essa cultura vem da indústria, vem da incorporação, vem dos corretores, vem das imobiliárias. Então, o tema hoje é esse, porque em mercado de retração tem muito investidor pressionando o seu corretor de confiança, o seu agente de negócio, querendo uma estratégia de liquidez, uma estratégia de valorização de patrimônio, né? Uma estratégia para que ele não perca capital, que ele perceba a rentabilidade. Então, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, fique aqui nesse vídeo e vamos falar sobre isso. Então, a primeira coisa é a premissa básica do negócio. A realidade do mercado imobiliário é que 70% dos investidores ou mais, a depender do mercado que você está atuando, eles falham por decisões sem fundamentos. Então, o que acontece? O investidor se baseia em especulação, o efeito manada, ou porque o parcelamento é muito bom, porque a parcela cabe no desembolso mensal, achando que isso é resultado de liquidez ou pior, que isso vai dar rentabilidade no capital. E nós temos, então, com isso, entender uma coisa. Quem compra por parcela, por fluxo, é o cliente final. O investidor, a premissa dele é, eu vou alocar esse recurso agora aqui, para ele ser remunerado no tijolo. Então, quando a premissa é remuneração no tijolo, você tem que ter fundamento indicador. Não é porque a parcela cabe no desembolso do mês, e nem porque tem um achismo ali que esse empreendimento vai dobrar de valor simplesmente porque todo mundo está achando isso. Ou pior, está achando que vai dobrar de valor com base em dados passados. Gente, olhar para o retrovisor não é nada inteligente, porque o mercado muda muito rápido, o mercado é um organismo vivo. Então, o mercado, se tu olhar para trás, ele vai te mostrar dados da época. O juro era outro, a demanda era outra, a oferta era outra. Não são fundamentos para analisar o mercado de hoje para frente. Então, qual é o papel do consultor, do corretor consultor? É entender esse mercado com base em fundamentos hoje para frente. Vamos trabalhar a carteira do investidor que já existe e trabalhar ela para buscar liquidez ou rentabilidade olhando para frente. Certo? Então, investidores bem-sucedidos priorizam proteção de capital, tá? E rentabilidade, sem promessas de retornos extraordinários. Sem promessas, tá? Então, aonde que os erros mais comuns acontecem? Acontecem quando a premissa passa a ser deixar de lado o fundamento, a estratégia de fundamento, e passa a ser só especulação. Então, a gente precisa mudar essa cultura. A gente precisa alterar essa cultura. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa evitar que a abordagem especulativa predomine na carteira do investimento. Então, qual é a abordagem especulativa? É o otimismo sem base real de fundamento, é um desconto milagroso por alguma situação que se cria uma narrativa, essa história dos prompts de abordagem que não traduzem nada números. E o achismo de mercado. Isso tem que acabar na carteira do investidor, porque senão você vai perder ele para o mercado financeiro. Isso tem que mudar, essa postura tem que mudar. Qual é a abordagem que precisa ter para trazer autoridade, conhecimento? É a abordagem analítica. São os dados do mercado, são os fundamentos do mercado, são métricas do parceiro de negócio, ou seja, você está indicando aquele produto daquela incorporadora, o que ele é diferente, por que ele é competitivo, como é que é o posicionamento desse produto no mercado, por que você acredita que esse produto é o melhor para o seu investidor. E o investidor tem que, entendendo isso, ele começa a avaliar o plano de investimento e estabelece com você um plano de desinvestimento. Isso tem que funcionar, porque o mercado, para funcionar, ele é um tripé que precisa ser alinhado. É o incorporador, é o investidor e o corretor. Todos esses três aqui têm que trabalhar alinhados. Porque se desalinhar aqui, se o incorporador não prevalecer com as obrigações dele, com o plano
de execução do empreendimento ou a política de venda eficiente do empreendimento. Se ele não prevalecer com isso, se não houver uma regra clara nisso, se o investidor não se integrar nesse sentido de somar na parceria, ou seja, ele não vai lá fazer oferta mais baixo, ele não vai lá criar uma pressão vendedora, e o corretor é um indutor de tudo isso. Então, esse tripé ele precisa estar azeitado, precisa ter um plano de trabalho para que o resultado aconteça. Então, o viés tem que ser analítico, não especulativo, certo? Outro ponto muito importante. Qual é a única variável que a gente não controla no tijolo, como vários investimentos? É os números futuros. Eu não posso achar que eu, comprando hoje, eu estou apostando num número futuro. Gente, isso não pode existir. Está errado. Você tem que trabalhar com posicionamento presente, com base em indicadores presente. Você tem que conhecer o mercado para entender a velocidade da demanda, o encaixe da demanda, como a oferta se comporta, qual é o custo real desse investimento, se ele tem margem de segurança para oferecer o custo de oportunidade para o cliente tirar esse dinheiro do banco e colocar no tijolo. Como é que você mostra isso? De novo, tem que ter um plano de negócio, tem que ter dados, tem que ter indicadores, você tem que ter um valor presente líquido, você tem que ter um ROI, que é o retorno sobre o investimento, você tem que ter uma tese racional para que o cliente possa dizer assim, poxa, peraí, eu não estou sendo mais um aqui na manada, eu tenho um plano de trabalho que está sendo me oferecido. Você começa a oferecer o negócio, porque o investidor bota dinheiro para ter retorno no negócio. Não adianta ele comprar um apartamento e ficar na fila depois. Então, os dados, as premissas de validação, ela vem do corretor e da imobiliária. Esse é o papel fundamental, porque se você não exercer esse papel fundamental, que é trabalhar com as nuances de mercado, estabelecendo, mitigar o risco, e aonde a gente pode melhorar o retorno desse capital, desse cliente investidor, você vai ser mais um e cada vez vai ter menos cliente na carteira para investir. Investidor, essa segregação da carteira é fundamental. Nós estamos falando aqui investidor, que tem opções desse dinheiro estar no banco, no mercado financeiro, ou estar no tijolo. Então, vamos trabalhar o tijolo com profissionalismo. A indústria do tijolo, ela é tão eficiente ou mais que a do mercado financeiro. Por que eu digo mais? Porque ela tem mais previsibilidade, então ela tem mais segurança, mas a gente tem que demonstrar isso. A gente tem que demonstrar isso. Então, você tem que entender que apostar em projetos com descontos milagrosos ou projeções otimistas não vão trazer mais retorno para o seu investidor. E o investidor vai acabar saindo do mercado. Você vai deixar de trabalhar esse investidor. Então, o mito do desconto destrói patrimônio. Isso está acontecendo. Tem gente que entrou num efeito manada ali pós-pandemia, comprando sem indicadores, sem fundamentos, e está com dificuldade de realizar lucro. Ou se alavancou, que é muito pior, tem mercados de alto padrão que tem muito cliente alavancado, que gera uma pressão vendedora. Então, cuidado o que você vê na internet. A situação real do mercado não é bem essa. Então, cuidado no colocar seus investidores sem uma análise fundamentalista. Porque, gente, corretores, entendam, quando você se profissionaliza, quando você oferece esse algo a mais, você é o produto. O imóvel é o fim, é o ativo, que ele compra e vende. Mas o produto que determina esse sucesso é o corretor, é a imobiliária. Então, ele não abre mão de ter um bom produto para poder alocar o capital dele num excelente negócio. E o produto é o corretor, é a imobiliária que se profissionaliza, que entende disso, que trabalha dessa forma. Tá? Então, o que está acontecendo hoje? Você vai ter no mercado o cliente que comprou barato, então ele achou que fez um baita negócio, mas o imóvel continua barato e vai continuar barato. Porque comprar barato não significa ter ganho acima da média. Nunca foi isso que aconteceu. O ganho acima da média, ele vem de produtos acima da média, com parceiros acima da média. Não é o ticket do imóvel que define se o sucesso é maior ou é menor. Isso é um erro.
é um erro crasso, é um erro básico. Então, para de oferecer preço. Imóvel barato que não valoriza, não dá resultado para o investidor. Então, vamos subir a régua, gente. Investidores analíticos avaliam o motivo do desconto. Se o motivo do desconto vai prejudicar o capital dele, ele não vai comprar. Agora, se o motivo do desconto é para fazer uma parceria de ganha-ganha para todo mundo valorizar o patrimônio, aí é ótimo. Aí é uma excelente janela de compra. E isso você só vai conseguir fazer se você entender esse mecanismo de mercado. Isso é possível fazer, ok? Então, as projeções que alimentam especulações está sendo o maior problema no mercado de retração, porque eu vou dar um exemplo. Agora, em mercados que estão retraídos, tá? E existem muitos mercados nesse momento com baixa liquidez, oferecendo excelentes janelas de negócio, o que está acontecendo? O cliente está machucado. O investidor que tem potencial está machucado, porque ele não está conseguindo enxergar nem a liquidez e nem a valorização desse capital. E aí, de novo, eu falo do papel do corretor, da imobiliária. Porque se você tiver mecanismos, formas, métodos que identifiquem essa valorização do patrimônio, mesmo ele não tendo uma proposta adequada, o cliente fica mais tranquilo, entendendo que o capital não está imobilizado. Isso é possível fazer, é o que a gente faz. Então, além de você oferecer o desconto de imóveis baratos que não valorizam e ainda colocar especulação em cima, você não está conseguindo dar assistência, dar uma proteção para esse cliente que já está investido. Então, essas projeções com embasamento em dados especulativos está enfraquecendo a tua carteira. Vamos fazer um resgate dela. Faça um contato conosco, tá? Vamos trabalhar isso. Existem métodos para isso, tá? Para a gente realocar esse imóvel, para a gente trazer dados para esse cliente, para que a tomada de decisão seja racional, tá? Então, gente, ó, vamos ficar atento a uma coisa. Cliente investidor tem muita opção. Não entregue ele de bandeja para o mercado financeiro por não saber fazer uma boa tese de investimento. Vamos trabalhar com números, ok? Existia muito, e eu estou há 20 e poucos anos no mercado, aquela linha de feeling, intuição. O incorporador, com raras exceções, não tinha um centro de custo, mas ele tinha um feeling, porque eu faço isso há muitos anos, há 30, 40 anos. Cuidado, gente, o mercado mudou, o custo do dinheiro mudou, o hábito do cliente investidor mudou, as formas dele investir mudou. E quem não entender, quem não parar para avaliar e não buscar uma consultoria ou ter um time de trabalho que demonstre isso num projeto, faça uma projeção onde o tijolo encaixa como ser parte da carteira do negócio, você vai diminuir a prospecção de capital. Principalmente o capital investidor. Imóveis de segunda e terceira moradia vão cada vez ter mais dificuldade. Porque tem gente que viveu o boom ali do pós-pandemia, a fartura de liquidez, e nunca viveu uma crise. Então, aí agora, se falava lá atrás, gente, o mercado está com tendência de baixa, vamos segurar, vamos posicionar, vamos avaliar dados. Tem vários conteúdos nos meus canais falando disso. Por quê? Porque você tem que estar lendo o mercado, buscando antecipar os movimentos, mas não com achismo. Não com intuição, com feeling, com dados. Porque o mercado é um organismo vivo. A oferta aumenta e retrai. Ela aumenta e diminui. A demanda é a mesma coisa. Os custos também. Custo de terreno dá uma supervalorização. Nós tivemos uma inflação gigantesca na cota terreno. E isso agora tem um descompasso. Por quê? Porque você não achou, não trabalhou com fundamento. Então, cuidado com o mito do feeling. A minha experiência diz que é bom isso, mas o capital não é da teu e da tua experiência, o capital é do cliente. Só esse argumento não basta. Ok? Fundamentos garantem proteção. E você não pode ter medo disso. Você tem que chegar para o cliente com um plano de negócio ou entender o que ele quer e se é possível trabalhar dentro dessas diretrizes. Se não é, por que não é? Com base em fundamentos. Fundamentos geram segurança. Segurança gera mais investimento. Mais investimento gera mais comissão. Então, você, buscando, às vezes, a comissão imediata, você está rifando o seu cliente.
você vai diminuir a sua carteira. A imobiliária vai diminuir a carteira de cliente, vai enfraquecer a carteira de negócio. Por quê? Porque você está pensando no imediatismo, você está pensando no hoje. Você não tem um plano de trabalho. Faça uma segregação. Quem são os meus clientes investidores? Prime, aqueles investidores mesmo, que trabalham com plano de negócio, que não são especuladores, que não geram uma pressão vendedora, aquele imediatismo, comprei hoje, mês que vem boto à venda. Não. Separe esse cliente. E temos que trabalhar um plano de trabalho, um plano de capitalização, um plano de alocação de capital que atenda esse perfil com base em dados, para que ele também possa entender como funciona. Esse é o mercado imobiliário. Ele tem uma base analítica, ele tem uma base fundamentalista, ele tem uma base financeira e ele tem um posicionamento comercial. E é isso que ele espera da assessoria. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar com fundamento que você vai ver os resultados. Educar e validar. Isso faz todo mundo crescer. Essa é a chave da questão. Aqui, nós precisamos entender que quando você monta uma parceria com uma imobiliária qualificada, com um incorporador qualificado e traz um investidor capitalizado, essa parceria ela dura décadas e todo mundo ganha. Mas como que ela dura décadas? Ah, vai ter retração, vai ter volatilidade? Vai. Mas tem uma tese que educou esse investimento. Você educou esse capital, você educou esse incorporador. Qual é o sentido de educar aqui? É trabalhar um plano de trabalho. É um plano de negócio. Então, você vai entrar desse jeito, nós vamos evoluir no negócio dessa forma, a obra vai ser trabalhada dessa forma, a competência e a estratégia de comercial a mercado vai ser em cima dessas diretrizes, com essas regras, e isso, gente, valida a parceria e faz crescer o negócio. Mas você precisa parar e dar atenção para isso. Você tem que fazer disso condicionantes de negócio. Então, você tem que educar, demonstrar como funciona, você tem que validar, e aí vem o conhecimento do mercado. Não adianta ver PL, TIR, ROI sozinho. Isso é o resultado final do cenário. Mas o que define o negócio é conhecimento de mercado. E, principalmente, a parceria efetiva, eficiente, para que esse capital remunere dentro das possibilidades reais de mercado. Essa é a questão prática. Então, você que está ligando, captando lead, falando de negócio, falando de desconto, você vai ver a sua carteira enfraquecer. Porque você precisa chegar com tese de negócio, com plano de negócio, mostrar para ele que tem diretrizes para esse negócio funcionar, tem o time para esse negócio funcionar, tem um momento de ofertar, tem um momento de corrigir, tem um momento de realizar. Como qualquer negócio. Renda fixa é assim. Tem negócio em renda fixa que é liquidez diária, tem negócio em renda fixa que é para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos, para 20 anos. A questão é o custo do capital, a questão é o custo de oportunidade. E o tijolo, ele oferece segurança e rentabilidade com autonomia para realizar esse lucro, mas tem que ter uma educação e uma validação para que todo mundo cresça juntos. No momento que um ganha muito, o outro vai perder. Essa é a regra. Não tem capital sobrando para todo mundo. Ou todo mundo ganha ou alguém perde. E o corretor pode mitigar isso. A imobiliária que é profissional, com certeza, pode fazer essa mitigação. Então, vamos parar de falar de desconto e tornar o marketing muito maior que o produto pode oferecer. Certo, gente? Segurança gera crescimento. Gente, toda vez que você trabalhar de forma estratégica, toda vez que você trabalhar entendendo que o capital do cliente tem que remunerar, você vai trazer crescimento para ele, para você, corretor, para você, imobiliária, e para o incorporador, se ele for parceiro da tese. Então, a gestão de carteira não é uma questão de tendência, não é uma questão de desconto, é uma questão de fundamento. Então, se você gerar sua carteira de cliente com base em resultados reais, dados reais, você vai ter um crescimento de negócio. Você vai aumentar o perfil de investimento de investidores da sua carteira. Agora, ele quer entender como é que você vai preservar o capital dele,
Como é que você vai fazer essa gestão de desinvestimento, investimento e desinvestimento? O capital dele vai trabalhar, vai remunerar. E como é que você vai prever ele em eventuais crises? Quer dizer, o incorporador é sólido, ele gera caixa, ele atrasa a obra, ele tem toda a documentação necessária, jurídica, tributária. Como é que está o encaixe desse plano de negócio? Isso é que vai trazer clientes para você, cada vez mais qualificados. Deixa o varejo para o cliente final, para a compra emocional, da família, do lazer, que é legítimo, que é íntegro, que é necessário, que é a base do negócio. Mas o investidor, ele é frio. A base do negócio do investidor é número. Não se engane. Vou repetir, se você não entender isso, você vai enfraquecer sua carteira de cliente e vai perder para o mercado financeiro, que vem crescendo assustadoramente. Ela vem sugando o capital do mercado imobiliário. Por quê? Porque nós da indústria do mercado imobiliário, precisamos nos profissionalizar. Tá? Para finalizar aqui, a melhor estratégia que você pode ter para o seu cliente é identificar o produto, educar o incorporador, para trazer o capital dentro de um plano de trabalho. Esse é o negócio que faz todo mundo crescer e que é sustentável. Esse é o negócio. Então, se você quer entender como fazer alocação de capital dentro de um plano de negócio, com indicadores, com cronograma, com desembolso, com fluxo, se você tem dúvida disso, se você está aí corretor de imóveis, com a sua carteira de clientes investidores, sendo pressionado, não consegue venda, não consegue proposta, tem métodos para a gente atualizar essa carteira, tem métodos para a gente ofertar essa carteira e tem métodos para fazer o patrimônio do cliente crescer, que não é só Pix, que não é só o dinheiro, tem métodos para isso. E a gente pode trabalhar junto. Avalie, qualquer dúvida, clique aqui no link abaixo, e vamos bater um papo com a MV Consultoria.